A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Amém? Bom, meus amados irmãos, meus ouvintes queridos, fiéis que tá ali todo dia tomando um cafezinho comigo, né? Quem não aprendeu, quem não comeu, quem não se alimentou, tá aí, raquítico e sofrendo. Porque se alimentamos da palavra de Deus e não podemos ficar assim. Então eu convido você hoje para mais um estudo, o avivamento. Amém? Eu quero que você escreva aí num papel, acompanhe, mas não perca nenhum. Porque esse estudo você vai entender muito sobre ele, você vai aprender muito. Por que algumas igrejas são frias? Por que algumas igrejas não são, parece que não tem a presença de Deus? Por que muitas igrejas parece que tem muito engano, muita mentira, muito escândalo? O que acontece? E por que as pessoas não conseguem se firmar na igreja? Você vai aprender, é só acompanhar. Antes de mais nada, acompanhe os meus estudos no meu canal, lá no YouTube, Cafezinho com Jesus, o Sabor do Saber. E não deixa, meus irmãos, de dar um like ali pra gente, né? Isso nos ajuda muito, é a vida do canal. Também, nos acompanhe, segue a nossa página, vai lá, entra no seu grupo aí e fala, quem aqui quer seguir a página do Cafezinho com Jesus? Vamos lá? É só você entrar lá e você vai poder ver muita coisa maravilhosa. Primeiro, lá tem estudos, né? Eu coloco lá perguntas bíblicas, eu sempre estou ali no meio comentando alguma coisa com alguém e também coloco a minha agenda ali, né? Bom, vamos lá, sem mais delongas, o avivamento. O que nós vamos tratar do avivamento, né? Nós vamos falar, meus irmãos, 3 coisas importantes. A causa do esfriamento, dominando o esfriamento e trazendo o avivamento. Amém? Vocês tinham que ver essa palestra quando eu dei aqui em São Paulo, muito profunda, tá? Uma palestra bem diferente de um estudo dado aqui pelo WhatsApp, porque o pastor Alex fala muito mais coisas, eu entro muito mais em coisas que não dá para trazer aqui no estudo, mas isso aqui você vai aprender um pouquinho também. Amém? Bom, nós vamos tratar então a causa, né, disso tudo. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho do avivamento, né? Eu quero falar da causa e depois da solução, para que você possa atender e entender essa situação, né? O avivamento é fruto de um esfriamento. Então, o avivamento só nasce depois de um esfriamento. Porque quando uma igreja está boa, não é necessário ter um avivamento. Mas quando a igreja esfriar, pega a palavra, esfriar, nos lembra de que alguém deixou de se aquecer. Sabemos que Deus é fogo, tá? A gente vai entrar mais pra frente aí. Então, só para você já pegar a base, né? E nessa base, onde vamos construir o avivamento, nós entendemos aí que o avivamento, ele é fruto de um esfriamento. E nós lemos Abacuque capítulo 3 e o verso 2, que ele está dizendo o seguinte, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Ele temeu, porque ele percebeu que a palavra de Deus dizia algo que o povo vivia outro. Ele viu que o povo estava totalmente morto espiritualmente. E precisava reviver, precisava nascer de novo. E para que isso acontecesse, então ele faz uma oração. Aí ele fala, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aí ele faz um pedido a Deus. Ele faz esse pedido. Aviva. Só dá para avivar aquilo que está morto. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque ele percebeu que os anos que ele estava passando, naquele tempo, naquele período, as coisas estavam muito frias. Sabe? Parece que sem esperança, começava dia 1º de janeiro, terminava dia 31 de dezembro e a vida da pessoa na mesma caca. Não mudava nada, tudo estava indo de mal a pior, então parecia que Deus não agia, era profetada de um lado, profetada de outro e nada. O mesmo profeta que falou mais tarde caía, por quê? Não estava reestruturado na palavra de Deus, então a pessoa fazia o quê? É falho também, pronto, já desviava, saía da presença de Deus. Com isso, a obra do Senhor foi ficando fraca. Porque aqueles que se diziam poderosos, fortes, para atender a demanda, não conseguiu. E o que aconteceu? A igreja pereceu.
Deu para entender? Então o avivamento é fruto de um esfriamento. O esfriamento, nós temos que saber o que causou esse esfriamento. E é onde nós vamos entrar aí, né? Em algum momento ocorreu isso. Então, o que temos que entender é, primeiro, o primeiro ponto, o que causou o esfriamento. Porque não dá para falar de avivamento sem não achar a doença. Então, a doença é um esfriamento na igreja. É isso que está operando aí. Aí as pessoas fingem ser uma coisa que não é. Porque a palavra, quando é pregada, tem que ter quebrantamento de coração, tem que ter pessoas chorando, tem que ter pessoas aceitando Jesus. Quando a palavra de Deus é pregada, a pessoa tem que reconhecer que está errada. Ei, acorda, você está em pecado, se continuar assim o Senhor não te leva. Vamos embora com ele, mas então te conserta, arruma a tua casa. Pronto, o rapaz pregou. Aí, mas essa palavra foi muito dura e tal. Não, irmãos, existem pessoas que realmente parece que querem atacar. Mas quando a pessoa está pregando a palavra ali, e aí você não fica olhando para o pregador, pega a palavra, não pega o pregador, pega a palavra, esquece o pregador, pega a palavra. E se a palavra está dizendo algo que condiz com a sua realidade, se a sua realidade está dizendo que você está em pecado, então te conserta. Por quê? Porque ele virá, e quando ele voltar, levará consigo aqueles que estão santificados. Entendeu? Então não podemos dar asas à cobra criada, as pessoas que querem fazer o mal. Mas também não podemos, meus irmãos, vacilar, porque Deus pode usar a boca de qualquer um para falar conosco. A qualquer momento Deus pode estar falando, como agora mesmo, que o esfriamento é o que causa isso, né? Então o que causou o esfriamento? É o que nós temos que descobrir. Como eliminar o esfriamento? E como trazer o avivamento, né? É isso aí que nós vamos ter que aprender e entender. O que causou o esfriamento? A gente vai entrar nesse detalhe agora. Ó, quando uma panela com água está no fogo, ela começa a esquentar e ferver, não é verdade? Porque debaixo da panela tem fogo. Mas se apagarmos o fogo, assim a água deixa de ferver. E o que acontece com a água? Ela se esfria. Então o inimigo da frieza é o fogo, porque enquanto tiver fogo, tem água quente, tem fogo, tem presença, tem fogo, Deus fala, tem fogo, está avivado. Somos aquecidos pela palavra de Deus, veja, Jeremias 23, 29, eu quero que você abra aí também comigo, Jeremias capítulo 23, vamos lá. E o versículo 29 diz assim, ó. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a penha. Vamos ler só, ficar só com a parte A, né? Que está dizendo que a palavra dele é como fogo. Então, o que é que aquece a nossa vida? A palavra. A palavra de Deus é o que nos aquece, é o que nos fortalece. Sem a palavra de Deus, se esfriamos. Aí pecamos, falamos bobeira, tratamos mal e fazemos coisas horríveis. Por quê? Porque estamos frios na fé. Mas a partir do momento que a gente está aquecido na palavra, a palavra dá esse fogo dentro de nós, acontece que a gente vive. Agora, as nossas igrejas estão passando por um esfriamento, certo? Talvez porque deixaram de manter o fogo no altar, meus irmãos. Porque se o fogo do altar se apagar, complicou. Abra sua Bíblia, Levíticos 6:13. Lá. Antigo Testamento, Levíticos capítulo 6. Levíticos é um dos livros do Pentateuco. Quem escreveu? Moisés. Eu sempre falo, mas tem sempre gente que não sabe, tá? Os 5 livros que Moisés escreveu é chamado de Pentateuco. Quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 livros é os que ele escreveu. Amém? Então vamos lá. Levíticos capítulo 6 e o verso 13 diz assim. Olha só. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas vamos ler o 12, ó. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, de quem é a obrigação de manter o fogo? Manter.
tá? Deus dá o fogo, porque foi ele que criou o fogo, pronto. Agora, manter o fogo ali é obrigação sua. É sua obrigação. Ah, mas eu não sei fazer nada. Aprende. Não tinha dente, nasceu. Não tinha cabelos, nasceu. Não sabia andar, andou. Não sabia falar, falou. Fala até demais e muitas pessoas aí agora sabem muito bem que aqui nós temos que se consertar com Cristo e deixar o fogo arder continuamente sobre o altar. Nós não podemos deixar apagar, meus irmãos. Não podemos. O altar serve para 3 coisas importantes: entrega, sacrifício e aliança. Aí você deixou apagar o fogo do altar. O que acontece? Não tem mais entrega. Pessoas não aceitam mais Jesus. Não se entregam para Jesus. Não tem sacrifício. Então não tem como fazer aliança. Tá entendendo? Talvez falharam na entrega. Deixaram o sacrifício e quebraram a aliança. É daí que mora o grande perigo. O altar está desconcertado. E quebra de princípio é mais sério do que pensamos. Vou dar um exemplo com 4 versículos, mas meu tempo estourou e eu não vou ler os 4 versículos agora. Vou deixar de segredo, né? Senão você vai olhar. Mas olha aí que maravilha, né? Deu para entender, deu para você pegar uma boa parte aí do que a gente está aprendendo, né? Do que Deus quer falar conosco. Então eu acredito que você amanhã já vai estar, sabe, eufórico para pegar aí mais a segunda parte do que é avivamento. Amém?